Ele é considerado como sendo o maior apóstolo aos gentios, aos outros povos, os não-judeus. Seu nome era Paulo de Tarso, conhecido também como Saulo de Tarso. Ele foi um dos grandes apóstolos do Novo Testamento, se não o maior de todos os apóstolos, junto com Pedro. Além disso, a maioria das pessoas sabem pouco a respeito da biografia do apóstolo Paulo. Muitas curiosidades e fatos sobre a sua vida acabam passando despercebidos e sua história não é contada totalmente. E neste vídeo eu quero mostrar a todos vocês a história do apóstolo Paulo, as suas origens e muito mais. Por isso, deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para pessoas que têm conhecimento a respeito da Bíblia e querem adquirir mais e mais. Paulo, também chamado de Saulo de Tarso, nasceu provavelmente em 5 depois de Cristo e faleceu em 65 depois de Cristo. Ele é comumente conhecido como Paulo o Apóstolo ou simplesmente Apóstolo Paulo. Ele foi um apóstolo cristão que espalhou os ensinamentos de Jesus no mundo do primeiro século, geralmente considerado como uma das figuras mais importantes da era apostólica. Ele fundou várias comunidades cristãs na Ásia Menor e também na Europa, de meados dos anos 40 e meados dos anos 50 depois de Cristo. A principal fonte de informações que nós temos sobre a vida e as obras do apóstolo Paulo é, obviamente, o livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, com aproximadamente metade de seu conteúdo documentando-os. De acordo com os Atos dos Apóstolos, Paulo viveu como fariseu e participou da perseguição dos primeiros discípulos de Jesus, possivelmente judeus da diáspora helenizada convertidos ao cristianismo, na área de Jerusalém antes de sua conversão. Algum tempo depois de ter aprovado a execução de Estevão, Paulo estava viajando na estrada para Damasco, na Síria, para que pudesse encontrar algum cristão lá e trazê-lo preso a Jerusalém. Ao meio-dia, uma luz mais brilhante que o próprio sol brilhou ao redor dele e daqueles que estavam com ele, fazendo com que todos caíssem no chão com o Cristo ressuscitado, dirigindo-se verbalmente a Paulo sobre a sua perseguição em uma visão, tendo ficado cego, além de ter sido ordenado a entrar na cidade. Sua visão foi restaurada 3 dias depois por um servo de Deus chamado pelo nome de Ananias de Damasco, ou Ananias o Damasceno. Após esses acontecimentos, Paulo foi batizado, começando imediatamente a proclamar que Jesus de Nazaré era o Messias judeu e o Filho de Deus. Ele fez 3 viagens missionárias para divulgar a mensagem cristã às comunidades não judaicas na Ásia Menor, Grécia, Macedônia, Chipre, Judéia e Síria, conforme narrado nos Atos dos Apóstolos. Dos 27 livros do Novo Testamento, 14 dos 27 têm sido tradicionalmente atribuídos e escritos pelo apóstolo Paulo. 7 das epístolas paulinas são indiscutivelmente aceitas pelos estudiosos como sendo escritas por eles, com vários graus de argumentos sobre os restantes e outros livros. A autoria paulina da epístola aos Hebreus não é afirmada na própria epístola quando a lemos, e já era posta em dúvida até mesmo nos séculos 2 e 3. Foi quase inquestionavelmente aceito em meados do século XV ao século XVI, que foi o próprio apóstolo Paulo que foi o autor de Aos Hebreus, porém, essa visão agora, nos dias atuais, é quase universalmente rejeitada pelos estudiosos, visto que muitos acreditam que, na verdade, foi Apolo quem escreveu. Alguns estudiosos acreditam que as outras
6 vieram de seguidores que escreveram em seu nome, usando o material das cartas sobreviventes de Paulo e cartas escritas por ele, que não sobreviveram mais. Nos dias de hoje, as epístolas de Paulo, chamadas epístolas paulinas, continuam a ser as principais raízes vitais da teologia, do culto e da vida pastoral nas tradições latinas, protestantes, evangélicas do Ocidente, bem como nas tradições católicas orientais e ortodoxas do Oriente. A influência de Paulo no pensamento e na prática cristã foi caracterizada como sendo tão profunda quanto difundida, entre a de muitos outros apóstolos e também muitos outros missionários que foram envolvidos na difusão da fé cristã na igreja primitiva, como o próprio apóstolo Pedro, que junto a Paulo são os principais. Os nomes que o apóstolo Paulo possuía eram obviamente o seu nome de nascimento, e o seu nome étnico dado aí pelos seus pais é o nome Saulo, que é a forma latinizada de seu nome. Em aramaico era pronunciada Shaul. Shaul era seu verdadeiro nome, e o seu nome, no caso, como título de romano, era Paulo. Acredita-se que seu nome Saul ou Saulo era talvez uma homenagem ao primeiro rei de Israel, o rei Saul, e curiosamente ele foi um rei da tribo de Benjamim, o rei Saul, e Paulo também era pertencente à tribo de Benjamim. O significado de seu nome dado pelos seus pais, o seu nome aramaico, é basicamente solicitado. O significado de Saul ou simplesmente Shaul significa solicitado. Já agora o seu nome Paulo, o nome Paulo tem o significado de pequeno, de baixo, de baixa estatura ou simplesmente pequeno. O nome latino de Paulo, que significa pequeno, não foi resultado de sua conversão, como a maioria das pessoas acreditam e espalham por aí, mas um segundo nome para uso na comunicação com um público greco-romano. Segundo Atos dos Apóstolos, ele era cidadão romano por nascimento. Como tal, ele tinha um nome latino, como Paulo, que se traduz em latim como Paulus, e em grego bíblico Paulos. As pessoas que nasciam em cidades de domínio grego e de domínio romano, elas tinham a cidadania romana como cidadãos autênticos romanos, independentemente de sua origem racial ou étnica, ou seja, um árabe, ou seja, um judeu, um sírio, ambos se nascessem em uma cidade que foi conquistada e dominada e fazia parte do domínio romano, eles eram considerados como cidadãos romanos. Paulo nasceu em Tarso, uma cidade ali dominada pelos romanos, portanto ele era tido e considerado como um romano. Mas a origem étnica racial de Paulo era judaica, era da etnia semítica. Era típico e comum de alguns judeus daquela época terem dois nomes, um em aramaico e outro em latim ou grego, visto que alguns judeus nasciam em lugares que eram dominados aí ou por gregos ou por romanos, no caso na época de Paulo por romanos. Jesus o chamou pelo seu nome em aramaico, Shaul, Shaul, ou Saulo, Saulo, na língua aramaica, nos Atos dos Apóstolos, quando teve a visão que o levou à conversão no caminho para Damasco. Mais tarde, numa visão a Ananias de Damasco, o Senhor referiu-se a ele como Saulo de Tarso. Quando Ananias veio restaurar a visão a ele, por conta de sua cegueira causada pelo próprio Jesus, ele o chamou de irmão Saulo, em aramaico, Arra Shaul. No livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 9, Saulo é chamado de Paulo pela primeira vez na ilha de Chipre, muito depois da época de sua conversão. O autor de Lucas Atos indica que os nomes eram intercambiáveis. Saulo, que também se chamava Paulo, ele se refere a ele como Paulo no restante de Atos. Aparentemente, esta é a preferência do próprio apóstolo Paulo, visto que ele é chamado de Paulo em todos os outros livros bíblicos, onde é mencionado, incluindo aqueles de sua autoria.
Adotar seu nome romano era típico do estilo missionário, por assim dizer, de Paulo. Seu método era deixar as pessoas à vontade quando ele as abordasse com uma mensagem em uma linguagem e estilo que lhe fosse mais compreensível, visto que Paulo pregava aos gentios. Naquela época, as línguas principais eram a língua grega e a língua latina. Apenas com seus irmãos judeus ou também sírios, como o próprio Lucas, ele pronunciava e ficava à vontade a falar a sua língua nativa, o aramaico. Nós podemos ver ele comunicando em aramaico em várias passagens com judeus ou com sírios. O apóstolo Paulo, ele era pertencente a uma família judia muito devota, baseada-se na cidade de Tarso, que é uma cidade, um dos maiores centros de comércio na costa do Mediterrâneo, e conhecida pela sua universidade. Tarso estava entre as cidades mais influentes da Ásia Menor, desde a época de Alexandre o Grande, que faleceu em 323 a.C. O apóstolo Paulo referiu-se a si mesmo em seus escritos como sendo da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele não era da tribo de Judá, como algumas pessoas vão dizer, um hebreu de Hebreus, da tribo de Benjamim. No que diz respeito à lei, ele era também um fariseu, fazia parte do sinédrio, era um escriba, era versado nas escrituras sagradas antigas dos judeus, nos costumes, tradições e era o mais devoto entre todos eles, segundo as suas próprias palavras. Paulo era um doutor da lei, um homem que fazia parte do sinédrio, um fariseu, um homem que era poliglota, muito poliglota, inclusive. Ele falava mais de uma língua. No total, acredita-se que o apóstolo Paulo falava cerca de 4 línguas. Primeiramente, a sua língua nativa, o aramaico. Ele falava o aramaico com seus irmãos e era a sua língua nativa e natural. Em segundo lugar, ele falava, muito provavelmente por ser fariseu e conhecedor da lei, das tradições judaicas e de muito mais envolvente ao seu povo, também conhecia a língua hebraica, o fenício antigo. Além disso, por ter nascido em cidade de domínio romano e por ter pregado para romanos, ele falava o latim e pregava para gregos e também falava a língua grega. A Bíblia revela muito pouco a respeito da família do apóstolo Paulo. Atos cita Paulo referindo-se à sua família, dizendo que ele era um fariseu nascido de fariseus. O sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, é mencionado em Atos 23:16. Em Romanos 16:7, ele afirma que seus parentes, Andrônico e Júnia, eram cristãos antes dele e eram proeminentes entre os apóstolos. Muito além de ser um erudito, Paulo também era um construtor de tendas. Atos vai nos dizer que ele era um artesão envolvido na fabricação de couro ou na profissão de fabricar tendas. Curiosamente, foi aí então que ele teve uma conexão inicial com Priscila e Áquila, com quem ele faria parceria na fabricação de tendas e mais tarde se tornaria companheiros de equipe muito importantes como companheiros missionários. Enquanto ele era ainda muito jovem, bastante jovem, ele foi enviado a Jerusalém para receber uma educação fenomenal na escola de ninguém mais, ninguém menos que Gamaliel, um dos mais notáveis professores de lei judaica da história. Embora os estudos modernos concordem que Paulo foi educado sob a supervisão de Gamaliel em Jerusalém, ele não estava se preparando para se tornar um estudioso da lei judaica e provavelmente nunca teve qualquer contato com a escola hilelita. Alguns membros de sua família podem ter residido em Jerusalém, já que mais tarde o filho de uma de suas irmãs salvou sua vida lá. Sobre a aparência física do apóstolo Paulo, alguns apócrifos e algumas pessoas vão especular a respeito dela. A maioria dos apócrifos vão dizer que Paulo era um homem pequeno, de baixa estatura, meio calvo, e que também tinha um bom estado corporal, um corpo forte e sobrancelhas unidas, e também um nariz bem arqueado, bem adunco, similar aí ao dos povos do Oriente Médio, visto que ele era um judeu, uma característica típica dos judeus e também dos árabes. Uma característica que a maioria das pessoas esquecem de mencionar a respeito do apóstolo Paulo e que grande parte das pessoas tem dúvidas é sobre se o apóstolo Paulo ele era um homem casado.
A maioria das pessoas que procuram a respeito da biografia do apóstolo Paulo vão procurar saber se ele era casado. Alguns afirmam veementemente que ele não era um homem casado, mas quando lemos as escrituras e vemos a vida do apóstolo Paulo, sabemos que ele era um homem aí que era muito cuidadoso com a lei judaica, com as tradições judaicas. E a tradição judaica, os costumes judaicos davam um valor excepcional ao casamento, visto que uma pessoa que era ensinadora, mestra e que ensinava outras pessoas de diferentes tipos de assuntos e temas, como o próprio apóstolo Paulo ensinava, ele deveria ter sido casado. Na maioria das partes onde Paulo vai falar a respeito de relacionamentos, dá a entender que ele era um homem viúvo e solteiro, mas sim que ele foi casado, até porque fazia parte do sinédrio judaico. E o sinédrio judaico, um dos requisitos para se participar era ser casado. Isso era uma regra. Mas esse assunto fica para um outro vídeo a respeito se o apóstolo Paulo era ou não casado. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre a biografia, história, origem e muito mais do apóstolo Paulo. Grato a todos, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo.